E o Dia Internacional da Mulher marca a luta também das mulheres por igualdade em várias situações, mas também no mercado de trabalho. Por exemplo, no mercado de trabalho, ainda há muita diferença entre os gêneros. Um levantamento realizado pelo IBGE mostra que, apesar dos avanços registrados nos últimos anos, com mais mulheres no mercado de trabalho e até em cargos de liderança, a diferença salarial em razão apenas do gênero ainda existe. Dá para acreditar? 2023, pois é. Para você ter ideia, elas recebem em média 85,1% do salário médio mensal de homens, executando exatamente as mesmas funções. E é sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com a especialista em finanças e também especialista em empreendedorismo feminino, a Janaína Calvo, que já está aqui com a gente. Janaína, muito bom dia, feliz Dia da Mulher para você e obrigada pela sua presença aqui na Edição Manhã. Obrigada, queridos. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Um prazer a todos aí. Janaína, trouxe alguns dados aí para a gente ilustrar essa diferença ainda tão grande. Até falei, né? 2023 é até difícil de acreditar, mas ainda hoje a mulher enfrenta muitos desafios, né? Para ser reconhecida nessas funções que exerce, muitas vezes funções que são ali iguais às exercidas por algum homem. Sim, não tenha dúvida. A gente percebe aí uma diferença muito grande. No caso de empreendedorismo, para você ter uma ideia, as mulheres, 63% dessas mulheres, elas não ganham acima de R$ 2.500, enquanto os homens, 50% deles ganham acima de R$ 10.000 no empreendedorismo. E isso é algo latente, sem contar a jornada dupla ou tripla que essa mulher enfrenta, né? A questão de gestão de tempo, a motivação, e ela é muito acolhedora, ela está sempre envolvida com a questão empática de uma empresa. É necessário uma visão feminina dentro desse setor e a gente não percebe o reconhecimento financeiro na mesma medida, né? E esse desafio, né, acaba sendo, como você bem trouxe, ainda maior, porque a mulher, ela tem essa coisa da dupla jornada, de fato, maior do que muitos homens. Chega em casa cansada, igualmente cansada, e tem que ali cuidar do filho, cuidar da janta, cuidar da casa, organizar tudo isso. E tem inclusive um dado do IBGE que eu quero compartilhar com vocês, que fala que o trabalho doméstico consome em média 21 horas semanais das mulheres, contra 11 horas semanais dos homens. Não dá pra gente fugir desses dados, né? E ver quanto acaba sendo mais pesado mesmo essa rotina. E as mulheres ali nessa luta por esse reconhecimento, eu diria. E aí você falou de empreender. O empreendedorismo acaba sendo uma opção muito interessante para as mulheres nesse cenário que a gente vê, quando ela pensa, peraí, se eu investir no meu próprio negócio, será que não vai dar mais certo? É mais ou menos assim que funciona na cabeça dessa mulher? Não tenha dúvida. E vou te dizer uma coisa, quando ela resolve empreender, ela começa a ter domínio do seu tempo também. Tem vários negócios que ela pode realizar concomitante com a criação dos filhos, concomitante com a gestão da sua casa, né? Por exemplo, hoje as mídias sociais estão fortíssimas, ela pode lançar os seus produtos, lançar os seus serviços, e tem muitas coisas que elas desenvolvem que muitas vezes elas não têm noção que é empreender, que é algo que pode facilitar a sua vida, que pode auxiliá-la, principalmente na questão de gestão de tempo, ter uma qualidade de vida associada aí à geração de renda, né, para a sua família. Lembrando que a mulher, quando entra no mercado de trabalho, ela se preocupa muito mais com a educação dos seus filhos, com a questão da saúde dos seus filhos, com a sua própria educação. A gente percebe o maior número de pessoas, né, das mulheres, estudando mais, saindo das universidades. Então, a gente nota o quanto elas investem na capacitação delas e nos cuidados com seus filhos, nos cuidados com a sua casa, né? Ela consegue ter aí uma gestão de tempo mais eficiente. E quando a gente fala no empreender, a gente também pode trazer, aproximar essa mulher um pouco mais, por exemplo, da emancipação, da independência financeira,
porque acaba sendo também um meio de alcançar isso, uma saída para chegar até isso, porque muitas dependem mesmo do companheiro, estão ali voltadas aos serviços domésticos, né? E quando ela fala, opa, eu posso fazer um artesanato, eu posso fazer um bolo, eu posso abrir uma empresa, e aí acaba também sendo uma forma mais fácil de buscar essa independência financeira? Ah, não tenha dúvida. Uma coisa, quando a gente começa a gerar renda e trabalhar essa geração de renda dentro da família, conscientizar as pessoas sobre educação financeira, não tenha dúvida, essa mulher vai se tornar livre financeiramente. E livre financeiramente é uma grande etapa na vida dela, inclusive para se libertar de vários problemas. Veja, a gente tem aí a questão que nós estávamos observando, vocês falarem sobre violência doméstica. Um dos grandes motivos que elas continuam é a questão dos filhos, de alimentar esses filhos. Com dinheiro, ela consegue se libertar, ela consegue ter assim, uma visão mais clara da sua vida, de como pode fazer, de se planejar melhor. E esse planejamento vai fazer com que essa mulher tenha uma qualidade de vida extremamente fora do que ela vive atualmente. Perfeito você trazer isso, exatamente as duas reportagens que a gente mostrou anteriormente, que falavam dessa violência. E era até uma questão, é uma questão que eu ia trazer para você aqui, porque de fato, quando ela percebe que, peraí, eu não dependo, eu posso sair de casa com os meus filhos e conseguir pagar, conseguir me manter com essas crianças, né? Então parece que não tem ligação, mas é extremamente, é impressionante como uma coisa leva a outra. Essa mulher se sente com uma autoestima até maior, eu posso seguir, eu posso ir adiante com as minhas próprias pernas, né? E aí a gente conversava também anteriormente sobre a questão desses desafios e até mesmo os gatilhos que ainda dificultam que algumas mulheres alcancem a sua plenitude, né? A sua plena produtividade no mercado de trabalho e também na vida financeira. Quais são esses principais desafios e esses principais gatilhos também que muitas vezes prendem essa mulher nessa situação em que ela se encontra de não seguir, de não empreender, de não trabalhar a sua independência financeira? A primeira coisa, aí eu vou dizer para todos, né? Tudo acontece na nossa mente. E o grande problema ali um dos grandes fatores é a dependência emocional. E a dependência emocional, ela precisa ser tratada. Então, um dos grandes gatilhos, principalmente nesses relacionamentos abusivos, é que ela fica ouvindo que ela não vale nada, ela fica ouvindo que ela é isso, que ela é aquilo. Ela precisa se centrar nela, ela precisa se conhecer, precisa trabalhar esses gatilhos, trabalhar a fisiologia do seu corpo, trabalhar essas questões emocionais, associado à questão financeira, porque sem dinheiro fica tudo mais difícil, né? Fica tudo mais complicado. Então, ela precisa começar a fazer o básico. O que é o básico? Começar a gerar renda para ela. E gerando renda de que maneira? Com tudo que ela faz. Hoje em dia tem todas as atividades, inclusive as atividades que eram consideradas somente domésticas, estão sendo vendidas a preços caríssimos, porque as pessoas querem. As pessoas querem uma pessoa que organize o seu armário, né, de maneira padronizada. Isso é um trabalho extremamente considerado. Elas querem, por exemplo, você falou do artesanato, ela pode dar aulas, ela pode trabalhar com maquiagem. Olha quantas atividades ela pode fazer. Usando o digital para isso também, né, Jana? Usando a internet. Principalmente o digital. Uhum. O digital, os grupos de WhatsApp. Ela vai fazendo renda, vai gerando renda, vai trabalhando com isso. E aos pouquinhos esse processo, né? Você falou a questão da mentalidade de trabalhar, que muitas vezes essa mulher ouve muito que ela não sabe fazer nada, que a vida inteira ela nunca fez nada. Quem é ela para começar a se colocar? Mas aos pouquinhos essa mentalidade, a gente consegue moldar e mudar essa mentalidade, como você disse, dando pequenos passos. Começando ali fazendo um brigadeiro e vendendo no condomínio, na vizinhança, usando o WhatsApp. Aí você começa a ver essa renda chegar, se organizar, buscar essa independência financeira. É sobre isso que a gente está falando, né, Janaína? Isso mesmo. E trabalhar aquilo que os gatilhos que impulsionam a procrastinar,
os gatilhos que impulsionam ou a gastar demais, ou o consumismo em excesso, né? Então, a gente precisa parar e avaliar o que está acontecendo e, a partir daí, tomar algumas ações. Perfeito, eu quero agradecer demais as suas orientações, as ideias até que você trouxe hoje para o nosso público que está nos acompanhando nesse dia tão importante para as mulheres. Conversei com a Janaína Calvo. Muito obrigada, viu, Janaína? Ela que é especialista em finanças e empreendedorismo feminino. Portas sempre abertas para você aqui na Edição Manhã. Obrigada, querida. Um excelente dia para vocês. Feliz Dia das Mulheres. Para nós. Até a próxima. Beijo grande para você.